Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. E nós queremos nesse dia, nesse domingo, dia do Senhor, dia da Eucaristia, dia que a igreja celebra a festa de São Pedro e São Paulo, apóstolos e alicerces, pilastras desta igreja do Senhor. Hoje também nós comemoramos, festejamos e celebramos o dia do Papa, o sucessor de São Pedro, 265 papas já existiram antes de Francisco, ou 265 papas já aí existiram depois de São Pedro. Essa linha sucessória, se nós voltarmos de Francisco, vamos chegar a Pedro. Por isso nós dizemos que a Igreja Católica é a igreja fundada pelo Senhor, a qual tem a responsabilidade de conduzir o povo de Deus até o céu, até a glória do Senhor, até estarmos todos juntos na presença de Deus. E nesse dia, então, nós recordando São Pedro e São Paulo, essas duas pilastras mestras da igreja, da construção, da edificação da casa de Deus, da igreja de Deus, responsáveis pela organização, responsáveis pela difusão da evangelização. Pedro, um dos 12 apóstolos, aquele que recebeu a incumbência de ser o fundamento da igreja do Senhor. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não irão prevalecer sobre ela. E Paulo, um judeu autêntico, que ao contrário de Pedro, ele não tinha uma convivência com Jesus. Ao contrário, ele era um perseguidor daqueles que aderiam à doutrina de Jesus Cristo. Ele era um perseguidor. Foi ele aquele que, como se diz, autorizou o martírio de Santo Estevão, o primeiro mártir da nossa igreja. Ele, aonde estavam os cristãos, ele ia atrás deles para persegui-los, para proibi-los, para prendê-los quando falassem no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E certa vez, quando seguia para Damasco, com o fim de aprisionar todos aqueles homens e mulheres, crianças que proclamassem e pronunciassem a doutrina do Senhor, até mesmo o nome do Senhor, ele então foi cercado por uma grande luz vinda do céu. E ali a voz, que veio sobre ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Era Jesus falando com Saulo. E ele disse: quem és tu, Senhor? E Jesus disse: eu sou Jesus, aquele a quem persegues. Então, irmãos, Paulo disse: o que queres que eu faça? Jesus disse: levanta-te e vai até a cidade, e lá você saberá o que deverá fazer. Então Paulo também ficou cego. E ele foi, como se diz, tinteando por ali, e encontrou um seguidor de Jesus, chamado Ananias, um discípulo, chamado Ananias, e que Jesus falou para Ananias, para que ele fosse ao encontro de Saulo, para que ele impusesse as mãos em Saulo. E Ananias relutou, porque sabia, conhecia Paulo, sabia que ele era violento, sabia que ele prendia os cristãos, sabia até que ele tinha o poder de mandar matar, não é? Então, Jesus falou para Ananias: vai, porque este homem para mim é um instrumento escolhido, que levará o meu nome diante das nações, dos reis e dos filhos de Israel. Eu lhe mostrarei tudo o que terá de padecer pelo meu nome. Ananias foi então
na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Saulo, meu irmão, o Senhor, esse Jesus que te apareceu no caminho, enviou-me para que recobres a vista e fiques cheio do Espírito Santo. E no mesmo instante caíram dos olhos de Saulo umas como escamas, e ele recobrou a vista, levantou-se e foi batizado. Irmãos, esse era Paulo. E após então ele ser batizado, após ter recebido a imposição das mãos de Ananias, ele passou a ser um anunciador. Por isso Jesus disse que ele era um instrumento escolhido para anunciar. Por isso nós não podemos julgar as pessoas como que não tem mais jeito, essa aí é queimar a vela com o defunto estragado, e por aí vai, né? Porque Jesus toma justamente aqueles que são os piores para usá-los e fazê-los instrumentos de paz, de salvação, de vida eterna. E, meu irmão, minha irmã, vamos então escutar o evangelho do dia de hoje, que está em Mateus, no capítulo 16, versículos 13 a 19. Mateus 16, de 13 a 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou a seus discípulos, no dizer do povo: quem é o Filho do Homem? Responderam: uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse: feliz és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que está nos céus. E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu amado irmão, amada irmã, os seguidores de Jesus, os chamados de Jesus, aqueles que caminham com Ele, devem estar no meio do povo. Devem estar no meio do povo para escutar o povo, para também elucidar as dúvidas que possa existir no povo relacionadas à fé em Jesus Cristo, relacionadas à pessoa de Jesus, e dizer-lhes quem é o Senhor. Por isso é preciso conhecer o Senhor ao qual nós seguimos, ao qual nós servimos. Nós vimos aqui Jesus perguntando para os seus seguidores, aqueles mais próximos, o que o povo está dizendo que é ou quem é o Filho de Deus. Então Pedro toma a palavra e diz: uns dizem que é Elias, outros dizem que João Batista, outros dizem que é um dos profetas, outros dizem qualquer outra coisa, né? E Jesus então pergunta: e vocês? Vocês que estão comigo, vocês que caminham comigo, que ouvem minhas pregações todos os dias, que ceiam comigo, o que vocês me dizem que eu sou? Então Pedro toma a palavra e dá uma resposta firme, a qual tocou Jesus. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então Jesus, ele, como se quisesse parabenizar a Pedro, disse: feliz és, Simão, porque não foi nem a carne nem o sangue que te revelou isso, mas foi o próprio Deus. E tu és Pedro,
e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não irão prevalecer sobre ela. E vocês ainda terão o poder de ligar na terra e ligar no céu. O que vocês ligarem aqui será ligado lá, e o que desligarem aqui será desligado lá. Irmãos, e assim vem a igreja de Pedro, a igreja de Jesus, a igreja de Pedro, a igreja de Lino, a igreja de Anacleto, a igreja de João 23, a igreja de Paulo VI, a igreja de João Paulo I, João Paulo II, Bento XVI e Francisco. Foram 200, ou são 266 os que vieram desde Pedro até aqui. Então, de Francisco a Pedro tem 265. De Pedro a Francisco também 265. Irmãos, o Senhor hoje também pergunta para você e para mim: o que o mundo está falando, que as pessoas que estão com vocês, que frequentam a missa, que frequentam o grupo de oração, que frequentam as equipes de liturgia, que frequentam os cultos, as celebrações, que escutam a palavra, que rezam o terço, o que as pessoas dizem que eu sou? Uns dizem que o Senhor é um líder, um grande líder religioso. Uns dizem que o Senhor é um grande revolucionário. Outros dizem que é um profeta. Outros dizem isso, dizem aquilo. Mas, e você, Gatti, você catequista, você ministro da distribuição da Eucaristia, você pregador, você sacerdote, você que está com o Senhor, quem é o Filho do Homem para você? O Cristo, o Filho de Deus vivo. É esse Cristo vivo, esse Deus vivo que nós precisamos testemunhar, como fizeram os apóstolos, como fez até mesmo Estevão, que deu a vida, e todos os outros apóstolos, exceto São João, que morreu de velhice. Os outros morreram por causa da fé, por causa de não se dobrarem diante da negação, por não negarem a fé em Jesus Cristo. Então, que nós, conduzidos por Pedro, inspirados em Paulo, fortalecidos na Eucaristia, encorajados pelo Espírito Santo, acompanhados por Maria, nós sigamos em diante, rumo ao céu, conduzindo todos aqueles que estão à nossa volta, porque o nosso Deus está vivo e Ele quer viver em cada um de nós e quer nos levar, todos nós, o mundo inteiro, para viver na sua glória, porque a promessa é para mim, a promessa é para você, é para todos que de longe ouvirem o apelo do Senhor nosso Deus. Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o nosso Deus, o nosso Rei. Viva Jesus Cristo, viva a nossa igreja, viva o nosso Papa, viva Jesus, viva a vida eterna. Deus te abençoe e te proteja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Sorria, Jesus te ama. Fique em paz.